né? Entrou mais gente aí, Vitor, Ana Amélia, Fê Abreu, tem algumas pessoas que já tinham entrado, professora, umas 10, 15 pessoas mais ou menos. Fui cumprimentando aqui, Mônica. Boa noite, Mônica. Vamos entrando aí. Ana Amélia conseguiu, que maravilha. Ai, que bom. Deixa eu apresentar aí. Boa noite. Que maravilha. Deixa eu apresentar a professora Viviane, vocês já conhecem, mas só para fazer uma apresentação mais formal. A professora Viviane tem graduação em Filosofia e Pedagogia, mestrado em Educação e doutorado em Ciências da Religião. E ela é professora de graduação, pós-graduação, e também é pesquisadora da Escola Paulista de Enfermagem da Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, e também de um grupo, GIFEC, né, professor, o nome dele? Isso. Grupo de Formação em Educação e Cultura da USP. E a professora Viviane também tem 2 livros. Eu fucei bastante no teu currículo hoje, viu, professora? Tô pegando informações. Um dos livros é O Mal, em Machado de Assis, Cristianismo versus Condição Humana, as memórias póstumas de Brás Cubas na perspectiva da filosofia da religião e da educação, e contribuições para uma epistemologia do ensino religioso. Não vou ler muito o seu currículo, porque senão eu vou ficar aqui a noite inteira, né? Peguei só os pontos principais. Professora, deixa eu te perguntar. Você tem graduação, né, em filosofia, a primeira, e também em pedagogia. Como surgiu o teu interesse pela filosofia? E emendando a pergunta, houve alguma conexão entre os teus estudos de filosofia e depois o interesse pela educação? Depois você se graduou em pedagogia e tem uma produção grande na área de educação, né, em eventos, artigos e a tua atividade de uma maneira geral. Bom, o interesse pela educação eu tive desde sempre. Eu queria muito ser professora. Aos 5 anos eu já dizia que eu queria dar aula. E dava aula para os vizinhos e tal. Então, eu tenho uma lembrança de quando a minha irmã foi para o ensino, para a educação infantil, né, para o pré, que se chamava na época. Ela já foi quase alfabetizada, porque eu dava aula para ela. E nós temos 1 ano de diferença. Então, assim, eu sempre gostei, sempre quis ser professora. E aí, depois, quando eu fui decidir que curso que eu faria, eu tinha também o gosto, né, pela leitura, o gosto pela reflexão, e aí eu pensei na filosofia e me encaminhei para lá, gostei, mas tinha essa coisa, eu tinha que fazer filosofia ligada à educação. Então, daí o meu caminho aí um pouco diferenciado, né? Quer dizer, no curso de filosofia tive a oportunidade de continuar os estudos e aprofundar a filosofia, digamos assim, como a gente chamava antes, né? A filosofia pura. Mas eu tinha esse apreço pela educação, e os meus trabalhos também já eram na educação, e aí eu comecei a caminhar com as duas coisas juntas. Sim. Na graduação em filosofia, professora, houve algum filósofo ou alguns filósofos, alguma ideia que te marcou mais, que deu uma ajudada a direcionar os teus estudos posteriores? Olha, eu gostava de tudo que eu estudava. Mas assim, a princípio eu amava a filosofia antiga. Filosofia antiga, os filósofos pré-socráticos, Platão, Sócrates, eu tinha assim, Aristóteles, eu tinha uma boa relação com eles e gostava muito de ler, de aprofundar e tudo. Depois eu tive um tempo em que, aí já passando pela filosofia medieval também eu gostava, e depois já chegando na modernidade, por conta da educação, eu lia muito Kant, por conta dessas questões
até dessa minha aproximação também com o campo religioso, por estranho que pareça, eu lia o Nietzsche, né, e as suas críticas, e o Heidegger era o mais próximo. Mas depois disso, eu fui lá na Ciência das Religiões rever a filosofia com um outro olhar, com outro filósofo diferente. Que eu quero falar dele em algum momento, né? Ah, sei, eu sei. Você sabe, né? Eu sei qual que é, mas não vou falar não. Professora, você tem, né, trabalhado na questão do ensino religioso, escrito sobre isso, feito trabalhos. Fala um pouco sobre isso para nós. Tem um ponto, né, do ensino religioso no espaço público, né, que tem a questão do Estado laico, o ensino confessional. Como que a gente conciliaria isso, um ensino religioso no espaço público com a questão do laicismo, né? Qual a tua posição e para que os teus estudos apontam? Então, a minha preocupação maior quando eu estava me dedicando a essa discussão do ensino religioso era justamente que o ensino religioso fosse no espaço da escola, seja ele público ou privado, um lugar onde as crianças, os adolescentes, os jovens, pudessem ter acesso àquilo que a gente chamaria de uma tradição religiosa. Não tradição no sentido de uma religião, mas no sentido de ter um contato com aquilo que é fundamental dentro das tradições religiosas. Quer dizer, as tradições religiosas, a religião é descrita como um sistema de sentido. Então, elas têm essa contribuição. E aí, quando eu estudava, né, o ensino religioso, depois eu vou falar por que eu estou colocando isso no passado, embora não seja tão passado assim, mas a minha preocupação era oferecer ou pensar uma epistemologia, um lugar para o ensino religioso em que ele tivesse esse papel. Pensando isso para hoje, quer dizer, a questão não é conhecer as religiões, a questão não é ter uma religião, ser adepto de uma religião, fazer com que as crianças sejam adeptas a uma religião. Mas a questão é trazer aquilo que as religiões oferecem e que podem ajudar as pessoas, e que pode ajudar as pessoas a terem sentido, né? Então, hoje, por exemplo, eu diria assim, nós estamos vivendo um momento de uma pandemia, né? Essa pandemia coloca para a gente grandes questões humanas, como, por exemplo, a solidão, como, por exemplo, o medo da morte e assim por diante. E o que eu sempre entendi é que a filosofia, as religiões, as tradições religiosas podem trazer elementos para esse enfrentamento, para que o homem consiga estar diante dessas grandes questões, e eu usaria até essa expressão assim, e manter-se de pé, né? Sim. Porque neste momento é a nossa grande dificuldade humana, quer dizer, agora que tudo está saindo daquilo que a gente estava acostumado, né? Por exemplo, a questão de nós, até ontem, sabíamos quando seriam os feriados, né? Sim. Hoje nós fomos surpreendidos aqui em São Paulo que quarta-feira é feriado. Então, diante dessa total falta de controle sobre as coisas, é preciso que a gente tenha um homem diferente. E como é que a gente vai ter? Onde é que se vai buscar esses substratos, esses elementos que possam permitir a esse homem se colocar de uma maneira diferenciada diante da vida? Então, eu creio que quando eu pensava o ensino religioso na escola, eu pensava que ele podia também ser uma referência em momentos como esse. Sim. Então, as religiões, as grandes tradições, elas trariam essas respostas para o ser humano, né? Hoje em dia, né, eu vou até puxar daqui a pouco para a próxima pergunta, que eu ia falar um pouco da questão da ciência, né? O homem moderno tem muito essa coisa da ciência trazer as respostas para tudo, né? Uma certa visão positivista lá do século XIX. Quando você começou a pensar no ensino religioso, você já tinha em mente
que a ciência não daria conta de tudo, como muitas pessoas pensavam e de certa maneira ainda pensam, as grandes tradições religiosas trariam um pouco dessa resposta para as aflições humanas? Então, eu acho que nenhum lugar, nem a ciência, nem a religião, nem a filosofia, tem respostas para as grandes aflições humanas. Agora, quando é que elas colaboram? Quando elas permitem que o ser humano apareça em tudo o que ele tem de frágil. Então, quando eu consigo enxergar a fragilidade humana, quando eu consigo enxergar a pequenez humana, nós nos achamos grandes, né? Mas no final das contas somos muito pequenos. Haja visto o tamanho do vírus que está nos abatendo. Então, quando nós somos ajudados a perceber que somos pequenos diante das coisas, então nós temos algo que sim pode colaborar conosco como seres humanos. Então, o que eu vejo é que a ciência também não tem todas as respostas, né? Embora ela seja, neste momento, por exemplo, a gente está aprendendo, percebendo a importância da ciência, e o que é muito bom de se destacar e que ciência é importante nesse momento, né? Mas ela é importante. A filosofia é importante, as religiões são importantes. Tudo aquilo que permite, que ajuda com que o homem perceba quem ele é, neste momento ajuda. Quer dizer, é algo importante. Não só nesse momento, mas sempre foi. Mas nós andávamos, né, um pouco, como dizia o Pascal, a gente andava um pouco distraído, né? E agora, quando as grandes questões humanas estão aí diante de nós de novo, nós percebemos a necessidade de um repensar acerca do homem, né? Sim. Professora, até voltando aqui a um ponto que eu já antecipei, hoje, o homem do século XX, século XXI, nós temos uma forte herança do período iluminista da filosofia, que foi muito crítico à religião, né, com alguns filósofos como Voltaire, Diderot, próprio Rousseau. Temos uma herança positivista forte do século XIX, de Augusto Comte, que colocou o conhecimento religioso como algo passado, né, como a primeira etapa do conhecimento humano. Nós tivemos no século XIX grandes teóricos que tentaram implodir a religião, como Freud, por exemplo, né, que entendia que a religião era ilusão, ou Darwin, né, que não necessariamente era ateu, mas o sistema de Darwin, de certa forma, para muitas pessoas explica a origem das espécies tirando Deus, né? E a gente chega num século XX com a religião muito abalada, né, ou pelo menos muito criticada por grandes intelectuais que formaram o pensamento moderno. Eu vi estava, como eu disse, né, fuçando o teu currículo, eu vi que você ministrou uma disciplina chamada Espiritualidade nas Ciências da Saúde, um sentido para o sofrimento. As ciências da saúde estão se abrindo para a espiritualidade, ou na tua experiência, né, de leituras e pesquisa e no ambiente acadêmico, você percebe que existe um retorno à religião, que é como se tivesse acontecido um processo contrário, né, o que esses teóricos procuraram fazer, alguns deles tentando demolir, né, as bases da religião, o Nietzsche, por exemplo, que você mencionou, e a religião volta com força. Você percebe isso acontecendo, e especificamente dentro da ciência, ou até na tua experiência aqui com as ciências da saúde? Então, Júlio, assim, os filósofos que você enumerava, né, eles, toda essa tradição, ela faz com que, de fato, a religião como tal seja colocada de um lado, enquanto de outro lado está a ciência. E muitas críticas, né, nesse percurso foram feitas às religiões. Então, quando a gente retoma hoje, e aí você traz para o trabalho que atualmente eu tenho feito lá na Unifesp, ligado às ciências da saúde,
a gente tem aí alguns elementos que são um pouco distintos. Então, por exemplo, lá, quando a gente pensa em espiritualidade, a gente não está pensando em religião. Então, digamos assim, se eu fosse fazer uma descrição rápida, eu diria que na religião a gente tem um lugar da adesão, a gente tem um lugar da confessionalidade, a gente tem um lugar de alguém que segue uma tradição religiosa, né? E quando a gente fala lá na universidade da espiritualidade, a gente está tratando de trazer aqueles elementos que são da tradição religiosa, por exemplo, a compreensão, a vivência, o saber reunido em volta, por exemplo, do tema sofrimento, e a gente traz isso para a saúde para uma reflexão mais ampla, para ajudar nessa visão do homem de uma maneira mais ampla. Então, essa disciplina, a espiritualidade nas ciências da saúde, ela buscava isso, quer dizer, pensar que a dor e o sofrimento são temas muito presentes para quem trabalha com a saúde. E aí, como é que a gente pode ver isso diante, né, considerando a espiritualidade? E aí levando em conta, inclusive, a espiritualidade muitas vezes presente naqueles sujeitos que estão ali, né, os pacientes. Então, o nosso trabalho não visa, né, assim como eu penso que na escola deveria ser assim também, a questão não são as religiões como lugares de adesão, mas se trata de a gente pensar na espiritualidade, naquilo que as tradições religiosas trazem e que são elementos importantes para pensar o próprio homem, né? Os filósofos mais modernos, a gente poderia citar aí alguns, que já têm uma visão onde necessariamente o saber religioso não precisa ser colocado de lado, né? Não existe um embate. Então, isso é importante a gente pensar. Certo. Você mencionou um pouquinho da questão do ensino religioso como algo passado, um passado recente. Você queria comentar isso? Alguma fase nova? Tem a ver com esse trabalho da saúde e espiritualidade? Ou é alguma outra coisa? Não, tem a ver com um processo de mudança, né? Porque, de fato, eu fiquei muitos anos trabalhando com o ensino religioso. Era uma discussão muito importante, até porque eu trabalhava com a formação de professores, e dentro desse universo era importante tratar do ensino religioso, por isso eu fiz o doutorado, né, pensando numa epistemologia do ensino religioso. Todavia, por questões aí de vida, enfim, né, mudanças na vida da gente, eu acabei saindo do lugar onde eu estava, na universidade, tratando de ensino religioso, e vindo para a Unifesp, agora no campo da saúde, né? E foi uma experiência, a princípio, que me parecia que ia ser muito diferente daquilo que eu fazia, né? Eu achava que eu estava entrando num campo totalmente novo, onde não havia mais lugar para o diálogo com aquilo que eu conhecia, e hoje eu tenho percebido, não, os lugares de interlocução mesmo, né, entre filosofia, espiritualidade, educação e saúde, né? E então hoje eu diria assim, eu estou num lugar diferenciado, embora não tenha deixado algumas discussões, agora recentemente acompanhando até alguns lugares com a discussão aí da BNCC, né, das Bases Nacionais Curriculares, acerca do ensino religioso. Então, assim, um laço ainda com esse momento, mas com certeza num momento muito diferenciado dentro da saúde, e mais do que nunca percebendo a importância da filosofia, a importância da espiritualidade nesse lugar, onde a gente se preocupa com as relações, onde a gente vê o ser humano. Eu acho que a educação e a saúde são dois lugares importantes onde nós nos deparamos com o ser humano como ele é, com as suas grandes necessidades, com as suas grandes aflições, né? E, portanto, esses lugares exigem interdisciplinaridade, exigem um pensar diferenciado para que você realmente possa se aproximar da realidade que está ali, né?
das pessoas que estão aí, quer na educação, quer na saúde. São 2 lugares para mim muito caros hoje e ambos, a meu ver, necessitam desse lugar, dessa interface com as humanidades, seja a filosofia, a espiritualidade ou ainda mesmo a literatura. Sim. Essa experiência, professora, ela vai te mostrar um pouco do que me parece que você, de alguma maneira, antecipou, que seria a realidade ou a dor, o sofrimento ali, né, de uma pessoa enferma. Tudo isso precisa de um conjunto de disciplinas, né, como você mencionou, a filosofia, as ciências, enfim, as tradições religiosas. Isso nos mostraria que nenhuma disciplina particular pode chegar e falar eu dou conta de tudo, cada uma precisa da outra, né? Elas seriam complementares, mesmo que às vezes briguem, como no caso, como a gente vê às vezes as religiões e as ciências. Uhum. Perfeito, é isso mesmo, quer dizer, é interessante porque agora acho que eu já posso, né, falar do meu filósofo querido. Vamos, quando quiser. Quer dizer, essa era a grande questão, né, do Franz Rosenzweig, que é o meu autor aí, né, de cabeceira, e eu diria assim, quer dizer, o Franz Rosenzweig fala dessa dificuldade, né, que nós nos impomos quando nós compartilhamos muito os saberes, os lugares do conhecimento, e com isso nós não atingimos o ser humano real, né? E atingir o ser humano real não é pensar na sua essência, mas é ver como ele acontece, né, no seu tempo, na sua realidade, no seu lugar. Então, para entender esse ser humano real, realmente não dá para ser algo que você estuda, se aproxima a partir de uma área, a partir de um referencial. Quer dizer, é preciso esse olhar amplo. Cada vez mais a gente vê essa necessidade, assim como vemos também que grandes projetos, seja em educação, seja em saúde, eles vão para frente, eles assumem aí uma originalidade na medida em que eles conseguem ser interdisciplinares. Então, uma coisa que eu sempre me incomoda muito, e é algo que eu vou ver logo quando eu vejo um trabalho acadêmico, é que eu sempre penso que quando nós terminamos um trabalho acadêmico, o que nós temos de dizer é, chegamos até aqui, daqui para frente tem mais coisa para ser vista, nós não demos conta do objeto. E me preocupa muito quando eu vejo um trabalho acadêmico em que, na conclusão, o aluno se põe como assim, terminei, estudei tudo o que era possível estudar. Não, você viu uma parte, você viu um aspecto, você não pode dizer que conhece a realidade. E aí, mais uma vez, nós somos chamados à solidariedade, ao trabalho conjunto, a estarmos juntos para entender a realidade, para entender o ser humano. Então, eu penso que seja a ciência, seja quando uma religião também se isola, seja a filosofia, enfim, todas as vezes em que nós colocamos a tentativa de entender o homem presa a uma caixinha, a um lugar específico, nós perdemos o homem. Não é possível entendê-lo desta forma. Professora, até dentro disso que você falou, né, no meio acadêmico, principalmente pesquisa de mestrado, doutorado, né, a gente faz uma pesquisa muito específica, né, pega um autor, um ponto de um autor, né, são sempre coisas bem específicas. E às vezes nós somos, de certa maneira, estimulados a estudar aquele autor a vida inteira. Você acha que existe esse risco de, no meio acadêmico, digamos assim, às vezes um erudito que conhece muito bem um assunto, ele vê a vida a partir de um autor, de 2 autores, e às vezes cai nesse erro de achar que a vida é aquilo, que aqueles autores de um período, sei lá, do século XVIII da filosofia ou da antiguidade, sei lá, algo que ele dedicou 20, 30, 40 anos a estudar. Existe esse risco, ou isso acontece, de ver a vida a partir de um autor ou de 2? Sim, e acredito que sempre, essa é uma questão humana, né? Quer dizer, nós seres humanos sempre queremos dominar as coisas, ter a visão total das coisas.
E por isso nós acabamos buscando lugares confortáveis. Então é muito confortável você pensar que você se especializou naquele tema, você conhece aquele tema e, portanto, você está absolutamente seguro dentro dele. E que ele te dá o panorama do que é a vida, do que são as pessoas, o que é o mundo, né? Então, esse é um lugar confortável que todos os seres humanos buscam. Então, às vezes, por exemplo, falando da saúde, se faz uma crítica, né? De um lado se critica, por exemplo, o médico, porque o médico ele é especialista, muito especialista, ele não percebe o todo, né? Ou de outro lado, quando você tem um problema muito específico, você quer um especialista, né? Então, o homem tendendo para essas duas coisas. No mesmo aspecto, as questões filosóficas. Quer dizer, em geral, existe essa preocupação de tratar a filosofia pegando um autor, e você só é filósofo se você realmente conhecer tudo desse autor, e este for o seu trabalho, e como você até disse, somos incentivados a fazer filosofias. Mas existe uma discussão mais recente, que é de pensar uma filosofia que parta daquelas questões que são da vida humana. Então, você pegar temas, por exemplo, e discutir esses temas. Isso é algo que, pessoalmente, eu gosto muito de fazer. Então, por exemplo, a morte, um tema importante na área da saúde, importante também na educação, mas, assim, diretamente na área da saúde. Então, como os filósofos veem a morte, né? Quais foram os filósofos que trataram? O que é que eles falaram, né? Então, isso é bastante interessante e muda totalmente aquilo que a gente estava acostumado. Nós estávamos acostumados a vermos trabalhos voltados, em especial, para um determinado filósofo. E, de repente, o caminho que a filosofia também vem traçando, ou em alguns lugares, né, em alguns aspectos, é este, de pegarmos grandes temas e pensarmos e trazermos como é que os filósofos viram aquele tema, fazer recortes, né, de tal modo que a gente possa, com isso, entender melhor esse ser humano, né, o aspecto da condição humana também, que faz parte aí da filosofia contemporânea, a discussão acerca da condição humana, da natureza humana. Sim. Algo importante. Existem estudos, professora, né, você que trabalha nos dois campos, né, ainda que você falou que não é, digamos assim, na saúde não seriam as religiões, seria a espiritualidade, as grandes tradições. Existem estudos que fazem alguma conexão, talvez até de causa e efeito, entre espiritualidade e saúde, ou às vezes entre determinadas práticas religiosas e saúde, ou o contrário também? Sim, é um campo bastante rico e crescendo cada vez mais. Há muitos pesquisadores já fazendo essa conexão, né? Identificando principalmente nas questões, por exemplo, de pessoas que estão próximas à finitude, com doenças graves, né? E há medidores já dessa aproximação, ou seja, muitos estudos, muitas pesquisas, né? Por exemplo, na cardiologia, né? Que são aproximações e justamente trazendo essa percepção de que o homem, os seres humanos que estão doentes, que estão numa situação limite, digamos assim, né? Ou limites também na percepção da sua própria finitude, essas pessoas, sim, buscam a espiritualidade, trazem a sua espiritualidade, e há muitos médicos, né, muitos trabalhos recentes de gente preocupada em entender isso, em fazer o que a gente hoje já se tem, né, inclusive anamneses, por exemplo, religiosas, e que se preocupam em trazer essa aproximação desse homem com a sua espiritualidade, e quem sabe até o médico poder ajudá-lo nesse sentido, quando ele estiver, por exemplo, numa situação mais difícil. Então, existem muitos estudos, autores que são referências e muitas pesquisas, inclusive, nessa área, né? E, de certo modo, nós temos lá na Unifesp um grupo de discussão acerca da espiritualidade e saúde,
E uma das questões que eu pessoalmente trago e quero aprofundar mais com esse grupo de pesquisa é a questão de que eu sempre me coloco o seguinte: eu creio que nós precisaremos aprender que não é preciso estarmos diante da finitude, ou seja, diante da nossa própria morte, para nós repensarmos a vida. Penso que a espiritualidade seria algo a ser trabalhado e algo importante nesse sentido, para que o repensar a vida seja algo constante, né? Do ponto de vista filosófico, seria dizer, se eu consigo entender a morte como parte da minha condição, eu obrigatoriamente revejo a minha vida, né? Então, esse aspecto é bastante importante e precisa ser considerado, seja na educação, seja na saúde. Professora, você fez um doutorado, né, em Ciências das Religiões, e tem uma discussão no nosso meio, né, se é ciência da religião, ciências das religiões, ciências da religião, enfim. Mas, independentemente disso, a ciência da religião se emancipou, né, digamos, da teologia, e hoje ela é, de certa forma, meio que um conjunto de ciências, um conjunto de áreas de ciências humanas, história, filosofia, psicologia, antropologia, sociologia, que tem a religião como objeto. Você que fez um doutorado e também deu aula, né, em pós-graduação da área de ciência da religião, é um desafio para o homem de fé ou para o homem religioso encarar a ciência da religião, porque ele vai ter ali, digamos assim, as ciências humanas com seu olhar crítico sobre todas as religiões, sobre o objeto religião, digamos assim. É um desafio para o homem religioso entrar na ciência da religião e sair ali ileso? Veja, a grande questão da ciência das religiões é que elas se colocam num lugar em que tanto elas podem conhecer mais aprofundadamente uma religião, quanto elas podem também questionar essa religião. Então, esse lugar é sim um lugar bastante difícil neste sentido, porque ele colocará em discussão, colocará em questionamento essa tradição religiosa. Então, para quem é religioso, é muito difícil fazer ciências das religiões, porque com certeza vai colocá-lo nesse lugar de questionamento. Agora, todavia, eu diria assim, esse conhecimento trazido pela ciência das religiões, ele pode ser de grande ajuda para as próprias tradições religiosas. Porque se as tradições religiosas se permitem, quer dizer, permitem que esse questionamento seja feito, elas podem ganhar, elas podem se rever, né? Então, por exemplo, eu penso em termos do cristianismo, só como um exemplo, e porque, como eu sempre falo, quando eu fiz ciência das religiões, eu estudei mais de perto o judaísmo e o cristianismo, né? Mas não aqui por destacar, porém por conhecimento. Então, eu diria assim, quando a gente vê o cristianismo, eu estou aqui com um problema com bateria. Quando a gente vê o cristianismo, a gente percebe o seguinte, que ele também precisa se rever, e há autores dentro do cristianismo que colocam que o cristianismo, por exemplo, está extremamente ligado à cultura, ele precisa se rever por isso, né? Então, as ciências das religiões, o cientista da religião, pode ajudar, sem dúvida alguma, o cristianismo a fazer essa autorrevisão, né? Esse olhar. Mas, para isso, mais uma vez, nós precisamos que haja diálogo entre os saberes, né? Nós precisamos que haja diálogo entre as áreas. E isso é muito difícil. Aliás, é uma das grandes dificuldades da teologia, por exemplo. Posto que o teólogo, diferentemente do cientista da religião, o teólogo é um crente daquela religião. Então, são dificuldades, digamos assim, né, impostas pela nossa própria condição aí
a humana. Nós sempre queremos acreditar que aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós sabemos, aquilo que nós acreditamos, seja o mais verdadeiro, né? Problema, aliás, que fica explícito aí em tempos de pandemia. Sim, sim. Você seguiu, digamos assim, você deu aula na PUC, né? Teve o seu doutorado. Você seguiu mais lecionando, envolvida com a ciência das religiões, ou isso foi só um momento do processo da tua formação que, de certa forma, apenas influencia hoje o teu trabalho, o teu pensamento, né? Ou você continua com algum trabalho direto na área, com o pessoal da ciência da religião? Olha, eu diria que assim, o que eu permaneço ligada é através da filosofia da religião. Então, eu faço parte, né, de grupos de pesquisa da Associação Brasileira de Filosofia da Religião e continuo, sim, com esses estudos, até porque eles me são uma fonte muito importante. Como eu dizia, na Unifesp a gente tem um grupo de pesquisa em ciências, em espiritualidade, e esse grupo de pesquisa eu tenho trabalhado com as ciências da religião em geral, né, e a filosofia da religião especificamente. E pensando naquela linha que é muito própria da filosofia da religião, que é pensar o seguinte: todos os seres humanos vivenciam experiências religiosas, seja de negação, sejam favoráveis, etc. E esta experiência religiosa, ela tem a ver com a forma como nós pensamos. E identificar isso é bastante importante, porque aí nós vamos trazer temas que fazem parte desta experiência para o diálogo com a razão, como a gente entende, né? Então, é muito importante considerar a experiência religiosa desse ponto de vista, porque isso nos ajuda a pensar mais propriamente, mais de perto, nos seres humanos que nós queremos entender, né? Porque estas experiências, eu repito, sejam elas afirmativas ou sejam elas de negação, elas marcam para toda a vida. E é importante falar sobre elas, né? Sim. Parece não, mas a gente está aqui há 53 minutos, né? Daqui a pouco o Instagram nos dá mais 7 minutos aqui antes de nos cortar. Professora, nesse finalzinho, você também tem estudado sobre Machado de Assis, né? Escreveu um livro, como eu mencionei aqui no começo, tem trabalhos publicados sobre ele, artigos. A maioria de nós sabe, né, que é um dos grandes escritores brasileiros. Conta um pouquinho sobre a tua experiência com ele, como você chegou até o Machado, como que as leituras do Machado te enriqueceram culturalmente, conhecimento de vida, ou até moldaram alguma coisa no teu pensamento, sobre a importância dele em geral e para você. Pois eu nem lembro mais, eu não sei identificar exatamente quando é que começou essa coisa com o Machado de Assis, sabe? Agora, o que eu sei dizer é que eu me encontro naquilo que o Machado produz, e eu vejo o Machado de Assis como um grande filósofo, né? Mas justamente porque para mim é o autor que pensa as grandes questões humanas, pensa a condição humana. Há aqueles que defendem o Machado de Assis pensando que a grande contribuição dele é pensar o lado psicológico dos personagens. Eu, todavia, vejo o Machado de Assis como alguém, um autor que conseguiu, como ninguém, se aproximar daquilo que é a condição humana. Não só nas obras pós, né, do que a gente fala o Machado de Assis, o segundo Machado de Assis, né, depois de Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas o Machado de Assis de sempre, né? Quer dizer, o Machado de Assis desde os primeiros contos, em que a gente vai percebendo como ele vai tecendo, como ele vai mostrando quem é o ser humano, né? Como nós somos seres de desejo, como nós somos seres vulneráveis, como nós somos seres que caminham aí entre o sim e o não, o bem e o mal, né? E aí, quer dizer, para o Machado não tem nada. A religião não explica o homem,
A ciência não explica o homem, é o homem pelo homem mesmo. Então, a minha aproximação com Machado, o gosto por ele, vem assim. E lá nas ciências da saúde, o que era uma aproximação e um gosto pessoal virou algo muito mais importante, porque recentemente eu tenho trabalhado bastante com os alunos lá dos cursos de biomedicina, medicina e enfermagem, e levando o Machado de Assis. Então eu levo um conto e junto com o conto eu levo também um texto filosófico e a gente conversa a partir dos dois. E as conversas são maravilhosas e o que o Machado consegue provocar nas pessoas é gigantesco, né? Porque ele fala com o homem como o homem é. E há uma discussão interessante em torno do Machado, que é se ele era cristão ou não. Machado foi coroinha, né? Para traduzir isso, assim, ajudava padre, né? E assim, na sua adolescência. E aí, ele tem muitas críticas também à religião, né? Que aparecem nas falas dele, na ironia do Machado de Assis. Mas a gente vai entendendo, a minha perspectiva sobre o Machado é de que, assim, se trata de alguém que está questionando aquilo que eu trabalhei isso na minha tese, uma tensão entre a instituição e a experiência religiosa. Então eu consigo ver um Machado que fala de uma experiência religiosa, mas eu consigo também perceber um Machado que, quando ele está falando contrariamente, ele está falando com a instituição. Mais ou menos o mesmo drama que eu enxergo, por exemplo, num filósofo como Nietzsche, né? Então, e aí eu acho que o Machado de Assis é um autor, uma referência do ponto de vista da literatura para ser trabalhado agora, principalmente nesse lugar da saúde, né? Temas tão importantes. Recentemente eu tive uma experiência foi o ano passado isso, eu trabalhando morte, dor e sofrimento, né, num curso de enfermagem. Os alunos me pediram para trabalhar o suicídio. E eu fiz isso a partir de um texto do Machado de Assis, chamado Luiz Soares, e a partir daí a gente foi tratando esse humano. E é muito interessante porque hoje eu poderia até dizer para você que Machado de Assis tem sido minha grande ajuda para me aproximar dos seres humanos que são os meus alunos, né? E ele tem me ajudado grandemente. Portanto, é o meu autor. Mais um. Maravilha. Professora, muito obrigado. Muito bom conversar com você. Pena que não dá mais tempo, né? Daqui a pouco o vídeo do Instagram derruba a gente, mas prazer muito grande falar com você. Você é uma professora muito querida, uma pessoa muito querida, e tenho certeza de que essa percepção minha é de todas as pessoas que convivem com você. Muito obrigado pelo teu tempo e por nos transmitir esse conhecimento tão especial que você adquiriu ao longo da tua vida. Eu que te agradeço, Júlio, você que também sempre foi um aluno especial, com quem eu continuei me encontrando depois de tantos anos, né? Da sua pós-graduação. Agora fazia tempo que não nos íamos, uma alegria revê-lo. E eu queria agradecer, eu vi aí mensagens de amigos, de pessoas muito queridas também que estão comigo hoje e que agora me acompanham. Sou muito feliz porque eu trabalho num lugar onde fiz principalmente amigos. E é muito bom, viu? Obrigada de coração por tudo, foi muito legal. Que bom, professora. Muito obrigado. Obrigado a cada um aí que nos acompanhou. Obrigado pela tua atenção, pelo teu carinho. Um grande abraço a todos e, se Deus quiser, teremos outros bate-papos assim. Tá, um abraço.